Oi, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tô aqui para dizer que eu tô morrendo de saudade da nossa presença física, das nossas conversas, das nossas aulas, mas infelizmente a gente está vivendo uma situação atípica e por isso a gente vai ter o contato apenas virtual por enquanto, tá? Então a nossa primeira videoaula é sobre os pronomes. Eu serei bastante breve. E aí, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão postar nos nossos fóruns de dúvidas da nossa classe virtual, ok? Então, os pronomes, eles também fazem parte do grupo nominal de palavras, porque eles estão relacionados diretamente com os substantivos, classe que a gente já estudou, junto com artigos e adjetivos. Porém, diferentemente, né, de outras classes gramaticais que nós já estudamos, os pronomes eles são variáveis. O que que isso significa? Que eles vão variar de acordo com gênero, número e, em alguns casos também, aumentativo e diminutivo. Aqui tem um exemplo, depois quando vocês forem montar o mapa conceitual, vocês deem uma lida. Esse exemplo serve para vocês perceberem em quais momentos que nós vamos ter a presença dos pronomes e em quais situações. Então, quais são as principais funções dos pronomes? A principal forma mesmo de utilização do pronome é como recurso coesivo. O que isso significa? Dentro do nosso texto, ele vai estar acompanhando o substantivo, substituindo o substantivo ou também indicando quem é que está falando dentro do discurso. Sem os pronomes, os nossos textos seriam extremamente repetitivos, eles seriam confusos, nós não conseguiríamos entender sobre quem fala, o que fala, para quem fala, ou seja, as intenções discursivas, tá? Então, aqui na história em quadrinhos, o que que vocês vão perceber? Que a primeira pessoa é quem fala. Então, dentro dos pronomes, nós temos o me, o mim. A segunda pessoa é com quem fala. Então, ali seria a segunda, né? O Hagar, que está sendo o interlocutor da Helga. E a terceira é de quem ou sobre o que eu falo, certo? Então, essas três pessoas, né? O eu, o tu e o ele, que vai variar também para nós, vós e eles são essenciais na hora que a gente for estudar sobre verbos também para vocês identificarem, né, em que situação que o verbo está sendo usado, referido dentro do texto. Então, aqui quais são as classificações dos pronomes? Não é uma classe gramatical tão grande quanto os advérbios, para alegria de vocês, tá? São 6 classificações, que são os pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente nos pronomes pessoais, que são os pronomes que mais geram dúvidas e que mais aparecem com a escrita incorreta nos textos, ok? Então, a gente vai começar o nosso estudo por eles. Então, o que seria o pronome pessoal? O pronome pessoal, ele está diretamente ligado com a pessoa do discurso. Ele vai substituir essas pessoas do discurso. Então, eu tenho duas formas: o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é o problema envolvendo esses dois tipos de pronomes? Os pronomes pessoais do caso reto, eles só podem praticar a ação, tá? Então, o eu, o tu, o ele, o nós, os vós e eles são sujeitos daquela ação, eles só praticam. O contrário dos pronomes pessoais do caso oblíquo, porque eles só podem receber a ação. Aí, né, vem aquela famosa frase do mim. Mim vai fazer aquilo, mim lê aquilo, mim tal coisa. Qual é o problema do mim? O mim, já que ele é caso oblíquo, ele não pode ter essa função sintática de sujeito. Ele só pode receber a ação. Então, ele não pode funcionar como quem está conjugando o verbo,
Só os pronomes do caso reto é que conjugam o verbo. A gente vai ver melhor nos exemplos. Então, aqui, ó, trouxe farinha para eu fazer o bolo ou trouxe farinha para mim fazer o bolo. Quem vai fazer o bolo sou eu. O eu é que vai praticar. Então, eu fazer o bolo, não para mim fazer o bolo. Agora, se a frase fosse, ele trouxe um presente para mim, quem vai receber o presente? Eu. Então, você está recebendo a ação. Percebam que são pronomes diferentes. Comprei um vestido para eu ou para mim? No caso, você vai receber esse vestido. Então, comprei um vestido para mim. Comprei o vestido, comprei ele ou comprei o? O pronome, no caso aqui, vai ser o o. Por quê? Porque o vestido está sendo comprado. Não é o vestido que está comprando para eu utilizar o ele, tá? Espero que isso tenha ficado bastante claro para vocês. Não quero mais ninguém ouvindo mim conjugando o verbo, tá? Outra coisa importante, que os pronomes sempre concordam em número e pessoa com os verbos. Então, se eu estou usando o singular, permanece a frase no singular. Se eu estou utilizando primeira pessoa, permanece a primeira pessoa. E assim por diante. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, o que mais vocês precisam prestar atenção é que eles variam de acordo com as regras da sociedade, tá? Que vai do maior grau de formalidade até o menor grau de formalidade. Depois vocês vão dar uma olhadinha nos exemplos. Aqui tem mais alguns. Então, os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles podem indicar também a posse, mas ao mesmo tempo eles têm algumas relações semânticas. Então, quando eu falo assim, meu caderno, estou indicando a posse de quem é o caderno, certo? O carro dele, estou indicando a posse de quem é o carro. Mas quando eu digo, meu querido, entre, ó, esse meu, ele não está indicando posse, ele está indicando a afetividade. Minha querida, saia da minha frente agora. Esse minha aí não é do sentido de que aquela pessoa é dela. Tá indicando uma ironia, tá? Então, prestar atenção na parte gramatical, mas ao mesmo tempo também na parte de semântica, certinho? Então, aqui tem o quadro com os pronomes possessivos, tanto no singular quanto no plural, e aqui pessoa que eles correspondem, tá? Dica interessante: copiar esse quadro no caderninho de vocês, grifar os pronomes e as pessoas. Pronome indefinido, esse pronome aqui, ele é utilizado quando eu quero dar uma noção vaga daquilo que eu estou dizendo, quando eu não tenho certeza, tá? Então, todo, ninguém, algum, né, certa pessoa, eu não estou definindo sobre quem ou sobre o que eu estou falando, ok? Aqui tem alguns exemplos, depois vocês vão lê-los com bastante atenção. Os valores semânticos também desses exemplos. O certo, né, que também é um pronome que gera polissemia, ou seja, ele pode ter mais de um sentido. Quando eu digo certo homem viaja, certo homem, não defino quem é. Agora, homem certo viaja, já mudou o sentido dele. Pronomes interrogativos, esses daqui são bem tranquilos. Os pronomes interrogativos são utilizados para fazerem perguntas. Eles podem estar no início da pergunta ou no final. Lembrando que essas perguntas podem ser diretas ou elas podem ser também indiretas. As diretas são aquelas que a gente utiliza o ponto de interrogação no final. As indiretas, elas ficam subentendidas dentro da frase e o leitor que precisa identificar. Aí aqui tem alguns exemplos. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o pronome onde, tá? O pronome onde, ele só pode ser utilizado para indicar lugar, tá? Então, dentro do texto, nada de ficar colocando onde
para pessoa, para tempo, para coisas, só se você quer saber um lugar específico, tá? Pronome demonstrativo. Então, os pronomes demonstrativos são esses daqui, ó. Eles também vão estar de acordo com as pessoas e a posição espacial e a posição temporal. Dentro do texto de vocês, vocês vão dar preferência sempre para o esse e não para o este, tá? Porque o este, ele ainda vai indicar sobre o que você vai falar. O esse, o essa, o isso são elementos que você já disse dentro do texto. Então, por isso é que a gente vai dar preferência na hora da escrita, tá? O aquele, aquilo e aquela estão bem longe de quem fala. Então, por isso, são menos utilizados. Aqui tem alguns exemplos dos marcadores. Os marcadores de coesão. A gente vai aprofundar os marcadores de coesão na nossa próxima matéria, que é coesão e coerência. E eu espero que até lá nós já possamos estar de volta à escola. Agora tá passando um caminhão, porque aqui em casa também nós temos esse barulhinho maravilhoso. Isso serve até para relembrar a escola. Aqui tem alguns outros exemplos de pronomes. O pronome relativo também é bem facinho. O pronome relativo, ele se refere a algo que já foi dito proximamente no texto. Então, ele cumpre, né, a função de substituição e ele serve como uma relação, uma ligação entre várias frases do texto. Então, aqui tem os variáveis, né, o qual, a qual, cujo, cuja, quanto, quantas. E os invariáveis, que é o que, né? O que, pessoal, tem 17 funções da língua portuguesa, tá? Essa é apenas uma das funções dele. E é isso por enquanto. Então, galerinha, depois de assistir essa videoaula, vocês irão pegar os slides que já estão disponíveis na classe virtual de vocês, farão um mapa conceitual e vão também resolver as duas listinhas de atividades. Tia Fran tá bem boazinha, são só 2 listinhas, tá? E semana que vem eu volto para poder estar fazendo a correção dessas listas e tirando as dúvidas de vocês. Beijocas, beijocas, se cuidem, tchau, tchau!